Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia onde o Senhor nos ensina dia após dia. O próprio dia traz a sua maledicência. A palavra diz, sempre revestivos da armadura de Deus. A armadura de Deus é Jesus Cristo, que é a verdade. A verdade é um escudo e broquel. Ele nos ensina a revestir desta armadura para suportar o dia mau. O próprio dia traz a sua maledicência. A palavra diz: melhor para uma criança que não vem a nascer do que a conhecer tamanha maledicência debaixo do céu, aonde aqui tudo se sucede a justos e injustos, aqueles que seguem na impiedade como na piedade, até que se chega o tempo de receber o galardão daquilo que está a produzir, quer sejam boas, quer sejam más. A única forma de produzir as boas é através da condução do Espírito, daquele que é benevolência. Quando o chamavam de bom, ele dizia: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos, aonde aqueles escritos pelo dedo do Deus Altíssimo na tábua de um coração de pedra, aonde através do Espírito vivificante converte o coração de pedra embrutecido pelo pecado a um coração de carne, um espírito contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e nos faz andar em retidão aqueles que outrora andavam nos caminhos tortuosos e sinuosos, que se não tivéssemos arrependido e alcançado a expiação pela culpa dos pecados, há uma porta larga e espaçosa, mas por perseverarmos e haver arrependido, o caminho é estreito, nos conduz à porta estreita, mas uma porta excelente, do qual, quando nos é aberta esta porta excelente da graça, jamais utilizamos a graça como motivo para retroceder ao jugo do opressor, mas sim daqueles que reconhecem que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, e utilizamos sempre para aquilo que é edificação individual e interligados uns aos outros como membros de Cristo, a responsabilidade para que estamos sempre exortando mutuamente no dia chamado hoje uns aos outros, para que a noiva, que é a submissão ao noivo, nos conduza ao casamento nas regiões celestiais, ao nosso marido espiritual. A mulher virtuosa que será a coroa para o seu marido, aonde estamos no corpo daquele que é glorificado, mas quando adentrarmos as regiões celestiais, então se revelará, e o veremos face a face. Por enquanto, ainda que se resplandeça no interior, aquele que habita em nós é um espelho mal polido, porque ainda se tropeça de alguma forma, mas por depositar a fé nele e haver perseverança da nossa parte, ele nos justifica e estamos sendo cumpridores através da condução do seu Espírito, os mandamentos. Mas aqueles que rejeitam estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. E qual o grande mandamento? Em relação ao Criador, em relação à vertical, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração,
de todo o entendimento que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, e semelhantemente a este em relação à horizontal, em relação ao nosso próximo, amar o próximo como a ti mesmo, sendo uma boa testemunha em Cristo, para que sabe aquele que ganha uma alma, assim como sabemos que aquele que não tem zelo para a sua própria alma não terá zelo para com a alma do próximo, justamente por colocar outro fundamento. Está escrito: aquele que anunciar algo diferente do que anunciamos, até mesmo um anjo do céu, seja anátema, porque jamais o Senhor vai colocar um membro da meretriz, do qual quebrou-se o pacto e a aliança, quando Eva seria a companheira idônea que o Senhor fez, se corrompeu, ela seria a mãe dos viventes. E ali houve a quebra, o pacto da aliança para com o Senhor. E a única forma de alcançar a aliança para com o Senhor é através daquele que é o noivo, a nova aliança, da qual perseveramos como ministros de uma nova aliança, daqueles que não se retrocedem. Não somos dos covardes, dos mercenários e tampouco dos traidores da fé, mas sim daqueles que perseveram dia após dia, anunciando as boas novas: é chegado o reino dos céus sobre vós, arrependei-vos, porque grande é a ira e indignação do Senhor, mas para aqueles que nele depositam a confiança, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, pois quem abraça essa sabedoria é abraçado por ela. É refúgio e fortaleza para aqueles que nele depositam a confiança, mas jamais agarrais um conceito e soltai a outro, porque para aqueles que o negam, ele vos diz: eu também os negarei diante do meu Pai e dos anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. E aqueles que não têm o selo do Espírito têm o nome escrito na terra e não adentrará as regiões celestiais, porque somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, selados como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, que estão sempre, que não se viola, que se mantém segundo os seus estatutos e mandamentos, e assim perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.